Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9. Quando for tirar foto, não tira de cabeça baixa não, tá? Mostra muita careca. Glória a Deus. Tentei dar um jeito, mas não deu muito jeito não. Atos capítulo 7, versículo 9. Leandro nunca mais me chamou para comer mocotó na casa dele. Foi só uma vez só, né? Também eu comi a panela toda, não foi? Eu estava de regime, hein? Maravilha. Glória a Deus, irmão. É bom estar aqui. Eu vi o pastor Décio, a pastora Kátia, e junto que eu congreguei aqui, fui tratado como filho. Estou um pouquinho distante, morando um pouquinho distante. Até imaginei que não ia conseguir chegar, porque o Brasil está muito engarrafado. Mas Jesus é bom, né? Deus abençoe a todos, rever os irmãos, né? Leandro. Pena que o irmão Jader não está aqui. Jader continua congregando aqui, né? Queria dar um abração dele. Reverendo Danilo, os irmãos. Vou ficar citando o nome, eu posso cometer o erro de errar. Missionária Cíntia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, acharam aí o texto? É fácil, né? Eu esqueço que aqui está projetado na tela. Igreja contextualizada. Então, vamos lá, leamos. Todos juntos. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Mais uma vez, irmãos. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Graças a Deus. Vamos seu assento em nome de Jesus. Como os irmãos sabem, eu não prego muito tempo, né, irmão? Já estou vendo ali que o Leandro deu lugar. Mas vamos embora. Deus é bom, o Senhor é bom. Irmãos, esse texto aqui, ele é bastante conhecido pela igreja, né? Falar da história de José não é muito difícil, porque a gente conhece ela de maneira muito decorada. É simples, é fácil. E eu já tive a oportunidade, e eu acho, eu já falei aqui, né, que é um dos personagens bíblicos, uma das histórias que eu mais aprecio no texto sagrado. Quem está pregando aqui é Estevão. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Estevão está pregando, e ele é um excelente pregador, e ele está contando a história dos patriarcas. Quando ele chega na parte de José, ele então relata aquilo que em Gênesis já está escrito. Deus era com ele. Repita comigo: Deus era com ele. Vamos nos antecipar? Você pode virar para o seu irmão que está do seu lado e dizer: olha, Deus é com você. Essa afirmação, ela vai aparecer em Gênesis 39, capítulo 39. E vai aparecer algumas outras vezes, mas de início ela vai aparecer no pior momento, nos piores momentos da vida de José. No capítulo 17, ele é o filho preferido, ele é o filho amado, ele é o filho que veste túnica, ele é o filho que está sendo preparado para governar a casa do pai, José está sendo preparado para ser um administrador. Ele é amado. Quando chega no capítulo 39, José está no Egito. José foi vendido, colocado na praça pública para ser vendido como escravo. Os irmãos imaginam aí, pelas novelas da vida, pelos filmes, o que ele não vivenciou, o que ele não passou, né? Mostra os dentes, puxa cabelo, procura ver se os músculos estão em dia, se é forte. E Deus, diz o texto sagrado, estava com ele. Depois, mais uma vez, essa afirmação vai aparecer quando ele é caluniado na casa de Potifar. Ele chega lá, limpando o chão. Potifar percebe que tudo que ele coloca a mão, Deus abençoa. Deus está com ele.
a casa de Potifar começa a prosperar mais do que o normal. Ele percebe que tem alguma coisa diferente ali. Até que ele é caluniado, os irmãos conhecem muito bem a história. E o escritor vai mais uma vez afirmar: mas Deus estava com ele. E é fácil para o escritor fazer essa afirmação. Quem está escrevendo a história é Moisés. Séculos depois, a história já havia passado. Então quem está escrevendo já conhece o final da história. Quem está escrevendo está afirmando que Deus é com ele, sabe exatamente como a história vai terminar. E a gente precisa entender isso. O que é palavra profética e o que é palavra de autoajuda. Palavra profética vem de um Deus que sabe como a história vai terminar. A palavra de autoajuda é para te dar uma anestesia da dor momentânea. Fica tranquilo, calma, rapaz, né? Mas palavra profética vem de um Deus que sabe o final da história, que tem a caneta na mão e que está escrevendo a minha e a sua história. Então, mais uma vez, eu vou pedir para você virar, porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu não iria pregar sobre isso, Deus colocou no meu coração. Você vai virar para o seu irmão, e não é palavra de autoajuda. Você vai dizer para ele: Deus está com você. Essa palavra é profética, porque o Deus que nós servimos conhece o final da história. A gente conhece o que nós estamos vivenciando agora, ou seja, o começo. Satanás conhece o agora. Os seus inimigos conhecem o agora. Quem te conhece, conhece o agora. Agora, hoje, aqui, hoje, agora. Eu sei o que você está vivendo, você sabe o que está vivendo, o diabo sabe o que você está vivendo, os vizinhos sabem o que você está vivendo, os teus parentes sabem o que você está vivendo, quem te conhece sabe o que você está vivendo, mas o meu Deus, o teu Deus, ele conhece exatamente como essa história vai terminar. E eu estou aqui para profetizar, não é autoajuda, é ajuda do alto. Eu estou profetizando, estou dizendo: Deus é com você, e essa história não vai terminar assim. Isaías, se eu errar, me perdoe, 46:10, ele anuncia o fim desde o começo. É João que vai ter revelação: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Meu irmão, alegra teu coração. Sinta o mover do Espírito de Deus aqui. Alegra a tua alma. Levanta a tua cabeça. Enxugue as tuas lágrimas. Fique de pé. Não, fique de pé no sentido posicional. Não levanta agora não. Se ergue. Porque o Deus que nos chamou sabe exatamente como vai terminar essa história. Meus irmãos, para ser breve, você sabe que José é um ser humano normal, né? Parece que ele não é comum. E eu tenho certeza absoluta, porque lá no capítulo 45 de Gênesis, se não me falha, 44, me falha a memória, ele vai chorar. E vai chorar compulsivamente. Ele tem que se retirar da presença dos seus irmãos. Então ele é um cara comum, não é? Então ele por vezes deve ter pensado assim, né? Para que eu fui sonhar? É verdade ou não é? Para que eu fui sonhar? Eu estava bem. Eu era o preferido. Não é assim? Papai tinha preparado uma túnica para mim. Eu era aquele que iria ver como estavam os meus irmãos. Estava tudo ótimo, mas eu resolvi sonhar. Escute isso aqui, irmãos, porque quando eu estava no carro, foi isso que o Espírito Santo falou no meu coração. Satanás é especialista em tentar nos convencer que foi um erro ouvir a voz de Deus. Irmãos, é uma mensagem de cura para você hoje.
a gente é avivado, né? A gente está acostumado, a gente crê nos dons espirituais, sabe que Deus se move e se revela. Mas há uma mensagem de cura nessa noite. Você vai sair curado daqui. Satanás é especialista em tentar nos convencer que foi um erro ouvir a sua voz, ouvir a voz de Deus. Você se lembra quando Deus te fez promessa? Você se lembra quando você começou a ter revelação do céu? Você se lembra quando o Espírito Santo começou a te visitar? Estava tudo indo muito bem, não estava? Mas de repente as coisas começaram a sair do trilho, pelo menos aparentemente. Mas Deus está com você. Deus está no controle de todas as coisas. Ele deve ter pensado: para que eu fui sonhar? Ele quando estava no cárcere: para que eu fui sonhar? Ele deve ter pensado isso várias vezes. E a prova de que Deus nos prova, a prova de que Deus nos coloca em situações das quais a gente, na verdade, está sendo provado para ver se a gente continua, né, dando ouvido e crendo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que quando ele está no cárcere, os dois prisioneiros vão sonhar, não é isso? O padeiro mor e o copeiro mor. É a prova, né? José está lá no cárcere porque sonhou. José foi vendido porque sonhou. José foi caluniado porque sonhou. Foi esquecido porque sonhou. Foi violentado porque sonhou. E aí, os prisioneiros vão sonhar. Ele está na mesma situação. Está vivendo a mesma situação. Ele percebe que tem gente triste ao seu redor. Vocês estão tristes? Um pouco. O que aconteceu? A gente sonhou, não consegue entender. Não? Então aqui está o sonho. Me conta. E ele dá a interpretação. E exatamente como ele fala, exatamente como ele interpreta, vai acontecer posteriormente. Aí ele diz assim para o copeiro: olha, quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. E mais uma vez ele é esquecido. Mas escuta essa palavra aqui. Os mesmos sonhos que fizeram José ser vendido, o mesmo sonho que fez com que José fosse jogado dentro de um poço sem água, os mesmos sonhos que fizeram com que ele fosse perseguido, esquecido, invejado, caluniado, foram os mesmos sonhos que fizeram ele aparecer e ser colocado diante de Faraó. O Deus que você serve conhece o final dessa história. Não se permita ser convencido por Satanás que foi um erro você ouvir a voz dele, porque essa história ainda não terminou. Levante uma das suas mãos. Deus está ministrando cura aqui nessa noite. Deus está ministrando cura aqui nessa noite. Toda frustração vai cair por terra em nome de Jesus. Deus sabe exatamente como vai terminar essa história. Continue sonhando, continue acreditando, continue ouvindo a voz de Deus, continue crendo na sua promessa. Vocês se lembram de Mateus capítulo 4? Você lembra? Quando Jesus vai sendo batizado, ele sai das águas e uma voz do céu diz: este é meu filho, em quem eu tenho prazer. Aí ele vai para o deserto. Qual é a primeira palavra de Satanás? Se tu és o filho de Deus. Ele é expert em lançar dúvida, em lançar dúvida, em lançar dúvida. Ele sabe exatamente aquilo que Deus plantou em você. E aquilo que Deus plantou em você é a chave para você viver o que ninguém viveu na história. Na história, ninguém governou o Egito. Um estrangeiro, um hebreu. Só José governou o Egito. Davi governou Israel, Saul governou Israel, Salomão governou Israel, mas teve um hebreu que governou o Egito. Na história, ninguém mais vai governar o Egito que faz parte do povo de Deus. Só José vivenciou aquela história. Você está pegando essa palavra? Está pegando? Tudo aquilo que Deus plantou em você te levaram para um processo de dor, mas vai ser exatamente aquilo que Deus plantou em você, vai te levar para um lugar de honra. Continue crendo,
continue confiando, continue ouvindo, continue sonhando. Isso não é palavra de autoajuda, já falei, é profética, porque o Deus que está escrevendo a sua história, Ele conhece o final dela. Irmãos, para terminar, José vai fazer uma revelação quando ele está diante dos seus irmãos. Ele que entende o que está acontecendo, ele se revela. Aí os irmãos com certeza devem ter ficado muito preocupados. É José, é quem nós vendemos, toda mentira, toda capa, toda máscara cai. Eles fiquem tranquilos. Está em Gênesis 45, 7. Deus me enviou na frente. Repita comigo, Deus me enviou na frente. Sabe o que José está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: nós estaríamos aqui inevitavelmente. Já estava tudo do plano de Deus. Está em Gênesis 15, quando Deus se revela a Abraão após os sacrifícios, né? Os teus descendentes será levado para uma terra estranha e eles vão passar 400 anos lá. Já estava determinado, e eu já estou sentindo até um arrepiozinho aqui, porque eu sei o que eu vou profetizar para você. Já estava determinado que aquele povo, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, iriam para o Egito. Aí José disse assim: Deus me enviou na frente. Inevitavelmente nós viríamos para cá. A fome já estava programada, estava na agenda divina, porque não é por acaso, né? Estava na agenda divina, a fome já estava programada. Só que se Deus não fizesse o que fez, nós chegaríamos aqui de que maneira? Pedindo, com fome. Nós seríamos os pedintes. Só que Deus nos enviou na frente para que nós fôssemos os fornecedores. Irmãos, eu já vi muitas coisas, sabe? Eu gosto muito de ouvir uns determinados filósofos aí, porque é interessante a gente pensar, né? Você vai viver, você iria viver o que você está vivendo, você iria passar o que você está passando, você iria vivenciar situações difíceis. A vida é assim. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para quem você conhece, para seus irmãos. É inevitável tempos de escassez e tempos de dificuldade. Quem aqui nunca vivenciou, nunca passou? Só que Deus vai na frente. Deus vai na frente. A gente, antes de chegar, Deus já enviou o recurso. Antes de acontecer, Deus já enviou o recurso. A Bíblia diz, e você conhece perfeitamente essa história: Deus não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Olha o texto seguinte: antes envia o escape para que possamos suportar. José está dizendo: nós inevitavelmente estaríamos aqui nesse tempo, só que Deus veio na frente. Deus foi na frente. Irmãos, o teu futuro está nas mãos do Senhor. Está intacto. Você está aqui hoje, Deus já foi na frente. Você está chorando hoje, Deus já foi na frente. Você está imaginando que você pode viver lá na frente. Deus já foi lá na frente, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E eu me lembro aqui de uma passagem de Mefibosete. Irmãos, o diabo ele fica rindo do que a gente está vivendo, sabe? E às vezes a gente mesmo absorve aquela afronta, né? E a gente baixa a cabeça e se sente um coitadinho, né? Aquele sentimento de que minha vida é um desastre, a minha vida não presta, e que Deus tem misericórdia de mim, e porque eu sou o menor do menor, é para ser assim mesmo. Também olha a minha família, olha de onde eu vim, e começa, sabe, quem sou eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho recurso, e Satanás vai oprimindo, as circunstâncias vão oprimindo, mas escute,
Enquanto o diabo está rindo, enquanto você está se oprimindo, Deus está celebrando a tua vitória antecipadamente. Olha uma instrução, olha uma ilustração interessante. Mefibosete, ele está aleijado, vocês sabem, ele é filho de Jonatas, ele é neto de Saul foi morto, Jonatas foi morto, a ama pega ele no colo, a babá corre, ele quebra as pernas, agora ele está em Lodebá, está na casa de Maqui, e ele foi esquecido, está abandonado, não tem como reclamar o trono, que nem poderia, não tem como reclamar as terras que são dos seus pais, seu avô, seu pai. E Ziba está rindo. Vocês conhecem essa história, né? 2 Samuel 9. Ziba está rindo. E Ziba está dizendo: a terra é minha. E ele está cuidando da terra. Ele está vendo que o camarada é aleijado. Ele não tem o que fazer. Ele não tem como recorrer. Ele não tem como lutar. O cara é deficiente. Ele não tem a quem recorrer. Ele não pode pedir ao rei. Ele está escondido justamente para não morrer. Porque quando uma outra dinastia, uma outra linhagem assumiu o trono, ele destruiu os restantes que pudessem reclamar. Então ele está escondido de propósito. Ele não tem como reclamar. E Ziba, que sabe aonde Mefibosete está rindo e está cuidando da terra, dizendo que é dele. Agora veja como é que Deus é soberano. Ele não tem condições. Ele é uma criança de 5 anos, né? 5, 4 anos, que quebrou os pés, foi colocado num lugar, foi bem escondido, está crescendo. Ziba sabe que ele não tem o que fazer, e nem ele poderia cuidar da terra que era dos teus pais. Você consegue entender? Ou está difícil? Está complicado não, né? Está dando para ir. Ele não tem condições de lavrar a terra, ele não tem condições de capinar a terra, ele não tem condições de plantar na terra, e Ziba está dizendo: a terra agora é minha. E enquanto Mefibosete está vendido, que é na casa de Maqui, significa vendido, escondido, esquecido em Lodebá, tem alguém achando que é terra dele, arando, cuidando, plantando, prosperando, trabalhando. E Mefibosete, provavelmente por algum tempo, deve ter achado o quê? Né? Não pode reclamar, não pode fazer, está na casa dos outros. Contextualizando. Até que ele tem um filho, e chama o filho de Mica, que é uma expressão de adoração, né? E diz: quem é como o Senhor Jeová. Ele está adorando, ele reconhece que Deus é Deus em toda aquela sua dor, e Deus está cuidando daquilo que é dele. O diabo, que é aqui representado por Ziba, está gargalhando e dizendo: a terra é minha. Mefibosete está se achando, né, aquele que não é capaz de conquistar aquilo que é dele, e Deus está dizendo: o que é teu eu já estou cuidando, o que é teu eu estou guardando. Porque ele não teria condições nenhuma de cuidar da terra que é dele. E você não tem hoje condições de viver tudo o que Deus preparou para você hoje. Só que Deus já foi na frente. Só que o Senhor já foi na frente. É Ele que está usando. Irmão, já conhece aquela... É um testemunho verídico. Eu não me lembro quem contou, já faz muito tempo. Está aquela senhora, eu acho que sozinha, cuidando de filhos, até que ela ora: Deus, me socorre, está faltando o alimento. Vocês conhecem, né? Aí alguém que é de uma outra religião, que trabalhava com feitiçaria, ouviu, disse assim: eu vou trazer o alimento para ela, ela vai dizer que é Deus, né? Só que sou eu. Aí ela recebe o alimento anonimamente, e ela dá uma glória a Deus: Senhor, muito obrigado. Aí esse camarada que trabalhou contigo falou assim: não foi Deus não, quem deu o alimento fui eu, que sou servo de Satanás. Aí ela levantou o rosto para o céu e disse assim: Senhor, obrigado, porque quando tu ordena, até Satanás se torna servo. Meu irmão, fique tranquilo, sossega teu coração, alegra a tua alma. Deus está cuidando de coisas que você não tem condições de cuidar hoje. Deus está indo na frente, porque Ele sabe que hoje, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, você não tem como cuidar daquilo que Deus preparou para a tua vida, mas Ele foi na frente. Imagine, irmãos, Ziba cuidando de tudo, o rei manda chamar, e disse assim: Ziba, restitui as terras de Mefibosete. Mas
eu prosperei aquela terra, eu aumentei, era uma, agora tem duas, o terreno cresceu, eu coloquei meus filhos para criar. Eu estou dizendo, estou contextualizando, né? E o rei vai dizer para ele: é tudo de Mefibosete. Deus já foi na frente, Deus já preparou. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história, Ele tem a caneta na mão. Você está chorando hoje, é para colher amanhã. É processo, é preparo, é fortalecimento, é crescimento. Deus te enviou, Deus foi na frente, Ele é Senhor, para você viver tudo que Ele preparou para a tua vida, para a tua história. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Deus vai na. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Pastor Décio, glória a Deus, agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Palmas ao nome do Senhor. Amém. Cadê a primeira alma para Jesus nesta noite? Você que precisa de reconciliar com o Senhor Jesus, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Que mensagem poderosa. Pastor Everton pregando, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você só precisa chegar. Você só precisa chegar. Aí na escola dominical eu estava me lembrando de algo que Júlio Trovão falou. Ele lembrou de uma mulher que estava numa corrida em 1982. Todo mundo já tinha chegado e aquela mulher estava vindo. O paramédico chegou para ajudar ela. Todo mundo já tinha chegado. Ela era a última. Ela só precisava de chegar. Para fazer valer o teu esforço, para fazer valer o teu chamado, você tem que chegar. Glória. E nós vamos chegar, querido. Vão tentar nos impedir, mas nós vamos chegar. Fala para alguém: nós vamos chegar. Só precisa chegar. Cadê você? Eu estou te esperando, eu quero orar pela tua vida. Vem aqui. Deus está aqui. Quinta-feira, 7 horas da noite, eu te espero aqui, vivendo um novo ciclo. Deus tem feito algo poderoso em nossas vidas, nessa casa. No domingo, Escola Bíblica Dominical, 9 horas. Não falte, por favor. Fechamento de Deus. O inimigo da unidade da igreja, que a gente está falando aqui, pastor Hélio. O inimigo da unidade da igreja. Mas está vindo varrendo já há um tempo já. Chegou um tempo que a gente ministramos aqui que Deus estava abrindo a gente. E quando Deus abre é para arrancar as coisas, é para tirar. Se tiver com gangrena, ele corta um pedaço. E se estiver num lugar difícil, fala até do câncer do pâncreas. É um dos lugares mais difíceis para se fazer uma cirurgia. Aí a gente fala aqui no sangue, algumas pessoas falam no cérebro, segundo as revistas que estudam sobre o câncer, que falam, que comentam, esse é o pior. 100% morre, não tem jeito. Não tem essa... No cérebro vai durar 30 dias, no sangue vai durar 1 ano, mas no pânico 100%, porque quando se descobre ele já está com o corpo todo. Mas só que o Senhor Jesus é especialista. Fica de pé, por favor, ele é especialista. Ele é especialista. A gente precisa. Terminamos e falamos o fechamento de Deus. Eu disse para eles: olha, vocês vão ver o texto para trazer o domingo. Vocês vão estudar o texto. Eu dei uma passada no olho, mas eu vi tanto fechamento. As vias de Deus fechamento. Quando Deus fechou o mar, ele foi só um fechamento, mas não é nada disso. Eu quero que você leia, vai ter pergunta, vai ter o brinde. Seria que eu vou trazer, mas vai ter.
Pelo menos uma caixinha com surpresa, quando vê teu nome, tu vai pregar hoje à noite. Pode ser o teu brinde. Mas vai ter, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Pastor Everton, diaconisa Roberta, muito obrigado. Jesus abençoe a vida de vocês por ter vindo. Pastor Everton, olhou, né? Pastor Roberta. Manda um abraço para as crianças, para a Evelyn, tá bom? Davi, tá? Um abraço. E o cachorro? Legal. É outro? Oh, meu Deus. Que Deus abençoe. Manda um abraço também para o pastor da igreja, tá bom? Para todo mundo. Fala com o pastor aqui da Conselho, mandou um abraço, tá? Cadê os pessoal que vieram pela primeira vez? Cadê? Faz assim. Que Jesus te abençoe, meu sobrinho Luan. Tá lá, filha. Filha, Luan tá aí, hein? Olha lá. Vinícius, é o Vinícius? Daqui eu tô usando óculos e tá difícil, Vinícius. Capítulo 2. Pessoal de Bangu também, que Jesus abençoe. Alex, dá um abraço aí. Dá um abraço aí, Anderson, em nome de Jesus. Alex é levita. Eu vou ver o Alex cantando aqui, em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar. Eu creio. Recline um pouquinho a sua cabeça. Estenda as tuas mãos, por favor. Isso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doce consolação do Espírito Santo sejam com todos, para todos sempre, e todos digam: a vitória é nossa!